Meninas e meninos do meu coração varonil, bem-vindas, bem-vindos ao De Olho na Questão, é o nosso YouTube. Lá no Instagram você viu um vídeo bem curto do seu professor falando que parece que houve mudanças. Será que houve tantas mudanças assim dentro da nova lei de licitações? Eu não tenho dúvida, são milhões de mudanças. Mas será que no capítulo reservado à alteração do contrato administrativo as mudanças são tão significativas a ponto de você ter que reaprender tudo de novo? Ou posso ainda me utilizar da antiga, é aquela querida lei, embora nominada Lei do Capeta, mas não tem nada de Lei do Capeta tão gostosa de transitar por ela, que é a Lei 8666. Vem comigo e vamos falar um pouquinho sobre a alteração dos contratos administrativos. Eu não tenho dúvida de que a tendência atual é de que as bancas examinadoras cobrem a nova lei de licitações. Você tem? Não, eu não tenho. Eu não tenho até porque eu acompanho o concurso público e tenho visto isso. O último concurso da Secretaria de Fazenda do Espírito Santo, Ceará, 5 questões da nova lei de licitações. 5. Concurso da Banca Sebrasp PB, Paraíba, 3 questões, 30% da prova. Né? 30% da prova, licitações de contrato dentro da nova lei. FGV, TCE-AM, nova lei de licitações, ela simplesmente choveu. Então, eu não posso e não tenho como fugir dessa realidade. Eu tenho que conhecer a nova lei de licitações, sobretudo naquilo que é muito diferente da lei 8666, que foi chamada carinhosamente como lei do capeta. Só que nessa parte eu tranquilizo você. A parte da mutabilidade, da instabilidade de um contrato administrativo, característica muito conhecida por nós, não houve uma mudança tão brusca. Né? Tudo aquilo que você aprendeu, você vai conseguir utilizar por aqui com uma certa facilidade. Então, se você acha que vai escutar coisas tão novas, a partir de agora, saiba, lê do engano, é praticamente uma reprodução de tudo que já estava dentro da Lei 8666. A Lei 8666, eu quero que você entenda que ela não é ruim na parte dos contratos. Ela sempre foi considerada muito ruim na parte do procedimento de licitação. O ato derradeiro e naturalístico costuma ser o contrato. E o contrato, ele não é ruim. A alteração do contrato, portanto, dentro do RDC nós tínhamos o uso da Lei 8666 no que diz respeito à parte de contratos. Dentro da nova lei de licitações, várias passagens sobre contratos que não deixam de ser uma reprodução quase que fiel da Lei 8666. Então vamos lá. Vamos relembrar, não custa nada, a gente está aqui, né? Vamos relembrar como funciona a alteração dentro da Lei 8666. A característica é a instabilidade. A característica também chamada de mutabilidade. Então, em razão da mutabilidade, um contrato não é cláusula pétrea. Não, não é. Até cláusulas pétreas podem ser alteradas, só não posso ter uma emenda tendente a abolir. Então, contratos administrativos podem ser também alterados ao longo do tempo. Aquela ideia de que o pacto deve ser servido, do início ao fim, pacta sunt servanda, lá naquele código que foi editado agora, Código de Napoleão, Código Civil de Napoleão, lá na França, pacta sunt servanda. Não, não é bem assim não. As condições, elas precisam ser mantidas do início ao fim, sob pena de a empresa querer pular fora, né? Aplicando-se, portanto, aquela outra cláusula dos rebus sic stantibus. Eita, quanto nome lindo, bonito para você guardar, né? Pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, lex inter partes. O contrato é lei entre as partes. E deve ser servido, deve ser cumprido, pacta sunt servanda, a não ser que as condições não se mantenham as mesmas. Porque aí a administração pública precisa reequilibrar a avença, o acordo, o ajuste, o contrato, sob pena de a empresa querer pular fora, retirar os seus bois do estábulo, né? Rebus sic stantibus, dar fora, rescindir o contrato, paralisar, suspender o contrato. E aí, como decorrência dessa instabilidade, permite-se, então, que o contrato sofra alterações. Essas alterações, lá na Lei 8666, pode me chamar ainda de Lei de Licitações de Contratos, nossa lei geral, a nossa lei
primária, a mais conhecida, a mais querida, né, em termos de concurso público, ela vem trazendo em seu artigo 65 a possibilidade de administração pública, e aí é cláusula exorbitante, enquanto cláusula exorbitante, promover a chamada alteração unilateral. A alteração unilateral, ela impacta seja em relação à quantidade, seja em relação à qualidade. Você pode modificar a quantidade ou mesmo as características do objeto. O que não se permite é você alterar o objeto. Você pode mexer em suas características, mas você não pode mexer na qualidade a ponto de transfigurar, mudar o objeto. Exemplo, essa cadeira não está tão boa, né? Fizemos um projeto aqui, mas existe uma tecnologia melhor para a cadeira. E de repente a cadeira vira mesa. Peraí, virou uma mesa? Não, não pode. Você pode melhorar a qualidade, mas não pode alterar substancialmente a ponto de ter ali um outro objeto. Por isso, quando se altera a qualidade, cuidado. Não pode trocar o objeto. Até como decorrência de princípios como o da competitividade, igualdade, isonomia. Essa é a nossa típica cláusula exorbitante unilateral. Só que, mesmo sendo uma cláusula de força que desnivela o contrato administrativo em prol do interesse coletivo, que é guarnecido ali, administrado pelo Estado, saiba que ela não é ilimitada. Essa alteração lateral, ela observa restrições. Você tem lá limites a serem observados. Limite é limite. Você só pode alterar para baixo ou para cima, ou seja, acréscimos ou supressões em até 25%. E 25% é do valor, não é da quantidade ou da qualidade. Cuidado, porque você alterou 25% da quantidade, não significa dizer que matematicamente ou de forma linear isso também repercute em 25% do contrato. Até porque são outros fatores entram em cena, né? Você sabe que quanto mais se produz, menor o custo de produção, o custo unitário passa a ser fixo ao longo do tempo, então a empresa começa a lucrar mais, a ganhar mais. Então não é bem assim. Alterar a quantidade não significa dizer alterar 25% da quantidade, não. É 25% do valor do contrato e atualizado. Essa é limitação regra. A lei traz uma exceção. A exceção é acréscimos em até 50%, mas com um objeto bem específico. O objeto é a reforma. Entenda, qualquer construção. Qualquer construção. Ah, professor, por lá se diz edifício. Não, gente, é construção. A lei em 1993 usa o nome edifício, mas a gente sabe que é qualquer construção. Falou em construção, é até 50% para cima. Falou em reforma de equipamentos, também até 50% para cima. Vou ampliar a telinha para você. Beleza. É esse o quadrante da alteração lateral. E lembrando que essa alteração lateral, ela incide sobre cláusulas chamadas cláusulas de serviços, ou ainda pode me chamar também de cláusulas regulamentares. Por quê? Porque no que diz respeito à alteração consensual, pode me chamar também de bilateral, o que nós temos? Não é cláusula exorbitante, né? Porque precisa do consenso. A unilateral independe do consenso da empresa. A consensual, sim. Essa consensual, ela repercute em cláusulas econômicas.
Por isso é dito que uma cláusula econômica não pode ser alterada unilateralmente pela administração pública, mas sim consensualmente, mas sim bilateralmente. É um direito da empresa ver essa cláusula mantida do início ao fim, sob pena de a administração pública exigir mais serviços, não reequilibrar e haver um enriquecimento sem causa por parte da administração, porque ela recebe mais serviços, mas continua pagando a mesma coisa à empresa. Então existe a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro. Isso é constitucional e tem previsão também na lei. Bom, é isso que nós temos dentro da Lei de Licitações e Contratos. E agora eu tranquilizo você. Perceba, a partir de agora, que dentro da nova lei não muda praticamente nada. Artigo 124 da nova lei permite a alteração unilateral enquanto cláusula exorbitante, não muda nada, quando houver modificação do projeto ou das especificações, quer dizer, características. Então pode me chamar de alteração qualitativa. Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo, diminuição da quantidade quantitativa. Então não muda nada. Inclusive em relação aos percentuais. Ai, que bom. Ufa, que alívio, né? Imagina, você ter que guardar 2 percentuais. Não, a nova lei ela usou o percentual lá porque sempre foi muito razoável. Então, nada de ter uma alteração tão profunda. Então, perceba, 25% de acréscimos e supressões e acréscimos, no caso de reforma de edifício e equipamento, acréscimos de 50%. Então, tranquilo, pega nada. No que diz respeito ainda à alteração unilateral, perceba que não podem mudar o objeto. Ele usa transfigurar. Não poderão mudar o objeto da contratação. Transfigurar é só para falar que mudou de figura, né? É uma outra figura, é um outro objeto. Mas isso também já estava na lei antiga. Não pode mudar o objeto da contratação. Você altera, você pode alterar as características, mas sem mudar o objeto da contratação. Então tem que tomar muito cuidado no caso concreto para que essa alteração qualitativa não chegue a um ponto de você transfigurar o objeto da licitação de maneira indevida. Caso haja alteração unilateral, que aumente ou diminua, deverá restabelecer, por meio de termo aditivo, o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Então é um termo aditivo, eu quero que você guarde isso. Quando você tem uma alteração do contrato, alteração do valor, é equilíbrio econômico financeiro. Então, por exemplo, você tem aqui a balança. Essa balança, isso aqui não é a Olívia Palito, né? Isso aqui é uma balança. Então está equilibrado. Aqui você tem ônus e aqui você tem bônus. Tá tudo bem nivelado. Ônus versus bônus. Direitos versus obrigações. E tudo bem nivelado. Aí, de repente, a administração pública altera e fala assim, eu quero uma quantidade maior. Ah, beleza. Vamos aumentar aqui a quantidade. Só que o que acontece? Mantém o bônus? Não. O bônus tem que seguir. Você tem que reequilibrar o equilíbrio. O equilíbrio é ótimo, né? Reequilibrar a manutenção, né, dessa equação econômico-financeira. Entendi. É dever da administração, é um dever. Não é um poder, é um dever. Logo, é um direito da empresa. É um direito subjetivo da empresa, adquirido da empresa, ver essa relação mantida do início ao fim. Independentemente do que venha a acontecer de uma forma geral. Isso de uma forma geral, porque também tem uma modificação aqui na frente, tá? Então, quando você altera o valor, não é atualização não. Quando você altera o valor, passa-se por um termo aditivo. O termo aditivo pode alterar prazo, o termo aditivo pode alterar valor. Entendi? A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese que será concedida por
termo indenizatório. Agora sim, agora respira, mudou. Isso aqui não tem na lei antiga. Não tem na lei antiga. Eu quero que você entenda, para depois decorar. Suponha que eu, empresa, vou lá, Estado, houve um desequilíbrio econômico-financeiro, eu quero rever. Aí, não, a administração, não, tudo bem. Não, é porque faltam 2 meses para terminar o contrato. Não, fica tranquila. Daqui uma semana eu vejo isso para você. A administração, lembra na semana passada eu entrei com um pedido de reequilíbrio econômico? Não, fica tranquila aí, daqui a mais uma semana eu vejo para você. Não, é porque falta só 1 mês e meio para terminar o contrato, tô preocupado. Aí, ó, administração, faltam 2 dias para terminar o contrato. Não vai ter reequilíbrio econômico-financeiro? Ela, não, fica tranquilo, antes de finalizar, ó, já falei aqui, meio-dia já está assinando, fica calma. Não, tudo bem. Aí, administração, fala, o que foi? Então, o contrato terminou tem 1 semana e ainda não houve o equilíbrio econômico-financeiro. Eu trabalhei pra cacete e não ganhei a mais como deveria ter ganhado. Você não vai fazer o termo aditivo? Ela, não, não vou. Eu não vou fazer termo aditivo. Ah, como assim? É porque não tem mais contrato. Ou seja, não existe mais o contrato. Então não é termo aditivo. É o chamado termo indenizatório. Não é que a empresa não vai ganhar. Ela vai ganhar, gente. Mas não há mais termo aditivo porque o contrato extinguiu. Olha que questão excelente de prova, hein? Fica atento a isso. O pedido deve ser feito na vigência do contrato. Ou seja, para que você tenha termo aditivo, para que você tenha um termo indenizatório, você tem que pedir isso durante a vigência do contrato. Administração, fala, o que foi? Administração, olha só, o contrato terminou semana passada. Poxa, eu esqueci. Houve um desequilíbrio econômico-financeiro. Você pode me fazer um termo indenizatório? Aí ela, não vou fazer não. Não tem termo indenizatório. Significa dizer que a empresa trabalhou de graça aquele período? Não, gente, não é isso. Só que ela não vai conseguir um termo indenizatório. Ela vai conseguir outra coisa. Ela vai ter que entrar com processo administrativo, tentar reaver aquele dinheiro. Não conseguir, vai ter que bater as portas do Poder Judiciário. Mas é claro que alguém vai dar esse direito à empresa. Ela não vai ficar sem receber, não. Aqui o pedido de deve ser formulado e antes de eventual prorrogação. Está dizendo o seguinte, que ele perdeu o direito? Não, só não haverá, né, um termo aditivo, não haverá um termo indenizatório, mas alguém vai ter que pagar a empresa. Se não for amigavelmente, vai ser na dor, vai ser no Poder Judiciário e o juiz vai falar, sim, tem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, uma cláusula econômico-financeira. Ela só descobriu depois que tinha direito. Mas isso não decai, isso não prescreve. Prosseguindo. Agora, a alteração bilateral, também chamada de consensual, acordo entre as partes. Substituição da garantia, nada mudou. Quando necessária a mudança do regime de execução, nada mudou. Quando necessária a modificação da forma, nada mudou. Restabelecer o equilíbrio financeiro do contrato, caso fortuito, força maior, fato do príncipe, nada mudou. Ou em decorrência de fatos imprevisíveis, incalculáveis, nada mudou. Que inviabilizem, respeitado em qualquer caso, agora mudou. Essa parte aqui, ó, mudou. Na alteração consensual ou bilateral. O que acontece? Não é o nosso capítulo de hoje. Nosso capítulo é para falar hoje sobre a alteração do contrato. Mas tem um item que eu vou trabalhar na semana que vem com você, que é a alocação de riscos. A chamada matriz de risco, algo muito novo, pelo menos dentro do nosso ordenamento jurídico, algo recente. Tem na lei das estatais, já havia no RDC, decreto da Petrobras, que foi revogado pela lei das estatais, e hoje está normatizado e está de forma bem tranquila na nova lei de licitações e vai ser um item da prova, seja da parte objetiva, seja da discursiva, para você que estuda para a CGU, você que estuda para o TCU, você que estuda para tribunais de contas e controladorias em geral. Se tem discursiva, a matriz de riscos é um excelente item para a cobrança na hora da prova. Respeitada em qualquer caso a repartição objetiva de risco no contrato, ou seja, essa matriz de risco, em síntese, ela vem alocando a possibilidade de a empresa não ter o contrato reajustado
por exemplo, numa situação de caso fortuito e força maior. Ela assume o risco de não ter o reequilíbrio econômico-financeiro. Mas a gente vê isso um pouco mais à frente, mas é algo novo dentro da nova lei. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contrato de obra de engenharia ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico. Sim, óbvio. Não é que não vai ter reequilíbrio econômico-financeiro. Vai ter. Mas, além disso, a gente vai apurar a responsabilidade de quem deu causa. Obviamente que essa responsabilidade, a meu ver, ela depende da existência de dolo ou de culpa. Só que essa culpa que vai gerar para o responsável técnico responsabilização, eu espero que a tradução dos órgãos de controle, que a tradução dos órgãos como advocacias, procuradorias, seja pelo emprego da culpa prevista lá na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Ou seja, não é uma culpinha, não. É uma culpa de natureza grave. O que costumeiramente os órgãos de controle chamam de erro grosseiro. Significa dizer que essa responsabilização pela falha do projeto tem que ser no caso de dolo ou culpa, mas a culpa grave ou erro grosseiro. Não é uma mera culpa. Será aplicado o disposto também, ou seja, fatos imprevisíveis, incalculáveis, teoria da imprevisão, área administrativa como fato do príncipe, fato da administração, gerando reequilíbrio econômico-financeiro nos casos de atraso. No caso de desapropriação, ainda não se promoveu a desapropriação, a desocupação, a servidão, o licenciamento ambiental, circunstâncias alheias ao contratado. O contratado, ele não tem como declarar o imóvel como de utilidade pública, ele fica guardando a administração. Ele não tem como instituir uma servidão de passagem para a execução dos serviços. Então ele fica ali impedido de trabalhar. Só que ele está pagando o pessoal. Ele está, de repente, pagando aluguel de local para a execução dos serviços, das obras. Então ele está gastando dinheiro quando poderia estar executando o serviço, executando a obra para terminar o mais rápido possível, com qualidade desejada, e partir para uma próxima licitação. Ele está perdendo o tempo dele ali. E o tempo é dinheiro. Então ele tem direito também ao reequilíbrio econômico financeiro nessas situações que são alheias à responsabilidade dele. Ele não tem o que fazer. São atos da administração. Nas contratações de serviço e obra, a diferença percentual entre o valor global e o preço não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos. Eu quero aproveitar essa passagem aqui para poder falar com você um pouco mais à frente sobre o jogo de planilhas. Então me cobrem, né, um vídeo para falar o que é jogo de planilhas para vocês. Porque é algo muito importante. Quem vai fazer um concurso para Tribunal de Contas, quem vai fazer um concurso para magistratura, procuradoria, concurso mais pesado, CGU, tem que conhecer o que é jogo de planilhas. Tem que conhecer o que é sobrepreço, superfaturamento. Então a gente vai trabalhar com esses conceitos. A formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado das prestações, salvo, olha que bacana isso aqui, isso é muito novo, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação dos seus efeitos, em hipótese em que a formalização ocorre no máximo 1 ano. Ou seja, você pode reequilibrar sem termo aditivo, mas é uma medida excepcional. Mesmo tendo a antecipação desses efeitos, perceba que o prazo é de 1 mês para a formalização do termo aditivo. Nas hipóteses que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, eu estou passando por essas disposições e eu sei que tudo é muito novo para você. Eu preciso falar sobre forma de execução indireta. Os nossos encontros são terças e quintas. Eu não tenho muito espaço, até porque eu não quero que esse vídeo fique com 1 hora, 2 horas de vídeo. Não, a ideia é ter aqui no máximo 30 minutos. Eu precisaria falar o que é contratação integrada, semi-integrada, enquanto formas de execução indireta de serviços, de obras, de engenharia. É vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos. Está dizendo o seguinte: quando o Estado opta pela contratação integrada ou semi-integrada, eu não posso ter termos aditivos. São vedados os termos aditivos.
como regra. O que a banca vai cobrar de você? O exceto. Quando é que eu posso alterar, inclusive na contratação integrada ou semi-integrada? Primeiro, houve caso fortuito e força maior, não está na matriz de alocação de riscos, reequilíbrio econômico-financeiro. É um fato alheio, é um fato imprevisível, teoria da imprevisão. Por necessidade de alteração, a pedido da administração, gente. Ela pediu, a administração pediu. Por necessidade de alteração nas contratações semi-integradas nos termos do parágrafo, aí eu preciso falar sobre isso um pouco mais à frente. Por ocorrência de evento superveniente, alocado na matriz de risco como de responsabilidade da administração. A matriz de risco ela gera responsabilidade e repartição objetiva para a empresa e para a administração. Então, se o fato superveniente é de uma responsabilidade da administração, vai gerar, claro, a necessidade de alteração, inclusive dentro da integrada e semi-integrada. Os preços, serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância, aí passa por repactuação. Vou precisar também falar sobre esse tipo de alteração dos contratos, o reajuste em sentido amplo, que envolve a necessidade de você conhecer o que é repactuação e também reajuste em sentido estrito. Isso é muito, você não entendeu, é muito importante. E houve uma mudança. Eu não vou falar que foi uma mudança radical, não. Mas na Lei 8666, toda essa disposição até então inexistente. Isso aqui estava previsto na jurisprudência do Tribunal de Contas da União e também em algumas instruções normativas. Eles consolidam a jurisprudência e instruções normativas dentro da lei. Registros que não caracterizem alteração, simples apostila. Dentro da Lei 8666 vem dizendo, né, o reajuste por apostila. Por quê? Porque o reajuste não gera alteração de valor, mas a atualização do valor. Então pode ser por uma mera apostila. O que é apostila? É um ato enunciativo. É um ato de natureza enunciativa. Você chega lá e coloca no próprio termo de contrato. Não é um termo aditivo. Você escreve, você apostila, você escreve no termo de contrato. Variação do valor contratual em face de reajuste ou repactuação, porque aí é só correção monetária. Atualizações, compensações, alteração na denominação social da empresa, do contratado, isso não gera um impacto de alteração de valor, de cronograma físico-financeiro. Empenho. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Falei até demais sobre a alteração dos contratos administrativos. Praticamente, em termos de percentuais, é o que a banca vai cobrar, e isso não teve uma alteração tão substancial. Mas eu pediria que você fizesse a leitura de todas essas disposições passadas nesse vídeo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no YouTube do De Olho na Questão, agradecer a sua presença e desejar uma semana excelente e convidar você para que na próxima quinta-feira assista mais um vídeo da nossa série Nova Lei de Licitações. De Olho na Questão, parceiro das grandes conquistas.